Então, boa noite, eu sou o José Vinícius e hoje eu vou apresentar, junto da Amanda Silva Alves, sobre gigantismo nos animais. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma diferenciação de duas formas do gigantismo. Na primeira delas, seria o gigantismo do indivíduo, em que geralmente está associada com o aumento da produção do hormônio do crescimento. E na segunda, que é o que a gente está interessado nessa apresentação de hoje, seria onde todos os indivíduos de uma mesma espécie, eles apresentam tamanhos corporais exagerados em relação a espécies aparentadas. Existem algumas circunstâncias para que esse gigantismo ocorra, circunstâncias comuns em que ocorre gigantismo. A primeira delas seria a colonização de novos ambientes, e aqui eu destaco dois tipos diferentes, que seriam o gigantismo insular, ou gigantismo de ilhas, e a segunda seria o gigantismo de oceano profundo. Eu destaquei as duas porque eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre elas daqui a pouco. Uma outra circunstância seria, por exemplo, o surgimento de novidades evolutivas, ou colonizações após extinção em massa, ou mesmo mudanças ambientais. O que acontece é que todas as circunstâncias anteriores aqui, elas compartilham pelo menos um desses três cenários que eu coloquei aqui, o que explica grande parte do porquê que esse aumento no tamanho corporal acontece. Ou você vai ter um cenário de abundância de recursos, ou uma redução da pressão de predadores e competidores, ou vai ter uma necessidade de longas dispersões, ou várias dessas coisas associadas. Bom, então, para explicar melhor isso, vamos falar um pouco sobre o gigantismo insular ou gigantismo de ilhas, que seria, então, um aumento drástico do tamanho corporal das espécies de ilhas em relação aos seus parentes, aquelas espécies aparentadas, continentais. Existem algumas causas possíveis que eu vou explicar uma por uma agora. Bom, a primeira causa desse gigantismo de ilha seria a ausência de grandes mamíferos predadores. Isso porque, em ilhas, normalmente você vai ter um espaço muito reduzido e, normalmente, esses mamíferos predadores eles estão acostumados com grandes áreas de forrageamento. E, muitas vezes, eles acabam não ocorrendo nessas ilhas também por causa de barreiras físicas como a água, em que muitas espécies de mamíferos não conseguem atravessar, pelo menos os grandes mamíferos predadores. E isso vai favorecer o crescimento de carnívoros pouco usuais, como, por exemplo, lagartos e pássaros, e também de pequenos herbívoros. O que acontece, então, é que você vai ter menos predadores, então você vai aumentar a população de um herbívoro, por exemplo, porque muitas vezes esses herbívoros eles têm um tamanho corporal menor, porque eles têm que se esconder desses predadores. Então você vai estar favorecendo, por exemplo, um pássaro, que é um predador muito menos eficiente do que um grande mamífero, e isso vai aumentar a população e também o tamanho corporal desses pequenos herbívoros. Aqui tem um pequeno esquema comparando, por exemplo, o tamanho corporal desse inseto em duas circunstâncias, a circunstância do continente e as circunstâncias da ilha. Bom, na sua população original, esse inseto se alimenta desse outro pequeno inseto aqui, que ambos se alimentam também de plantas. E eles ambos servem de alimento para esse pássaro. Na ilha acontece que surgiu aqui um outro predador nesse sistema, que seriam esses ratos, esses roedores aqui. E isso aumentou muito a pressão de predação sobre esse inseto. E o que acontece com o tempo é que você vai eles vão sendo mais predados e vai favorecer aqueles indivíduos menores, que são capazes de sobreviver. Acontece que na ilha, esse rato nunca conseguiria chegar nessa ilha. Então você vai ter... E além disso, você tem uma grande quantidade de recursos nessa ilha disponíveis para aquele inseto. Então, essa menor pressão de predação e também a disponibilidade de recursos maior vai favorecer com que esse indivíduo cresça, esse inseto, em comparação àquele do ambiente. Inclusive, esse exemplo ele surge... Eu não vou me lembrar o nome do inseto agora. Você lembra, Amanda? É o que você usa de exemplo, aquele nome estranho? É o ita gigante. Isso. Esse inseto ele foi extinto no continente muito provavelmente por causa disso. As populações foram super predadas, enquanto nas populações de ilha eles cresceram e se mantiveram lá. Uma outra razão para a causa do gigantismo insular seria o que a gente chama de efeito fundador. A ideia aqui é que se você tem
se você imaginar, por exemplo, uma população aqui das joaninhas que vai colonizar uma ilha, se você considerar que os indivíduos com tamanho corporal maior geralmente têm maior capacidade de dispersão, os indivíduos dessa população que vão chegar até a ilha são geralmente os indivíduos de tamanho corporal maior. Isso favoreceria, então, uma média maior do tamanho corporal da população. E uma outra razão para o gigantismo de ilha seria o fato de, muitas vezes, em ilhas, a gente ter períodos de escassez mais severos de recursos. Então, por exemplo, se você tem uma seca, ela geralmente é mais severa na ilha do que no continente. E isso, para evitar isso, você precisa de indivíduos que sejam altamente resistentes e também precisa de indivíduos que sejam capazes de se deslocar em longas distâncias na ilha para ser capaz de buscar recurso. Um exemplo muito claro disso que a gente tem são as tartarugas de Galápagos. E elas são tartarugas que são muito mais resistentes às secas e elas conseguem ficar muito mais tempo sem se alimentar. E elas também elas têm a capacidade de dispersão muito maior do que outras tartarugas terrestres, no caso, jabutis terrestres. Bom, como eu tinha dito já também, um outro tipo de gigantismo muito comum é o gigantismo de oceano profundo, que seria, até em comparação, muito parecido com o conceito de gigantismo solar, seria o aumento drástico do tamanho corporal das espécies de oceano profundo, ou seja, espécies da profundeza do oceano, em relação àquelas espécies aparentadas das águas rasas. E existem algumas causas possíveis. Vocês vão ver que várias dessas causas são comuns e elas remetem também àquelas causas que eu falei lá atrás, que são comuns a todas as circunstâncias de gigantismo. Bom, a primeira causa do gigantismo de oceano profundo é a redução drástica da temperatura, em que isso favorece um aumento do tamanho celular e também da expectativa de vida dos animais, já que eles têm uma maturidade sexual mais tardia. Inclusive, alguns pesquisadores tentam extrapolar o que a gente conhece como regra de Bergman, que seria, pensando em latitude, a gente sabe que espécies de tamanho corporal maior geralmente estão associadas a latitudes maiores. Então, por exemplo, aqui no exemplo dos ursos, os ursos menores estão mais próximos do Equador, enquanto os maiores estão mais próximos dos polos, que é o caso do urso polar. E isso é uma regra que muitas vezes se mostra para várias espécies. E se a gente pensar, por exemplo, deixar de pensar em latitude e passar a pensar em profundidade, a ideia, os mecanismos que levariam esses animais que estão mais fundo e, portanto, em zonas mais frias, serem maiores, seriam os mesmos. O segundo motivo para o gigantismo, a segunda causa do gigantismo de oceano profundo seria a escassez de recurso. E, de novo, é a mesma coisa das tartarugas de Galápagos aqui. A gente teria favorecimento de indivíduos resistentes e capazes de buscar recursos em longa distância. Inclusive, você vai ter também o desenvolvimento de larvas mais bem nutridas, por exemplo, indivíduos juvenis que surgem já preparados para se dispersar a longas distâncias, para ter uma maior eficiência na divisão de recursos ali da espécie. Um outro motivo que também é bem comum ao gigantismo solar, que seria a redução de pressão de predadores. Você tem muito menos predadores ali naqueles ambientes de alta profundidade. E, por último, e aí já mais exclusivo desse gigantismo de oceano profundo, seria o aumento do oxigênio dissolvido, já que existe um aumento da solubilidade do oxigênio com a profundidade, devido ao aumento da pressão e também a redução da salinidade da temperatura. E aqui eu só coloquei no esquema aqui, mostrando que aqui a gente tem oxigênio dissolvido, aqui em cima, e a gente tem profundidade. Então, em profundidade zero, por exemplo, você tem uma grande quantidade de oxigênio dissolvido. Só que a baixas profundidades já reduz bastante esse nível de oxigênio dissolvido. Só que quando você desce mais a profundidade, ele começa a aumentar novamente. Então, você vai ter muito mais oxigênio dissolvido em altas profundidades do que em águas rasas, por exemplo. E agora a Amanda vai dar alguns exemplos e curiosidades de gigantismo em animais. Então, o primeiro exemplo é a da tartaruga dos Galápagos, que o José falou. Elas residem na ilha de Galápagos, que pertence ao Equador. Existem 10 espécies que se enquadram na denominação de tartarugas de Galápagos e elas são as maiores
do mundo, as tartarugas maiores do mundo. Elas podem medir mais de 2 metros e pesar meia tonelada, com expectativa de vida até de 170 anos. Agora, o próximo exemplo é esse papagaio, que foi encontrado seu fóssil. De acordo com estudos, ele habitou na ilha da Nova Zelândia entre 19 milhões e 16 milhões de anos atrás, durante o período Mioceno, e é da mesma família do cacau. Esse papagaio ele pesava 7 quilos, com uns 90 centímetros de comprimento, muito maior do que a gente pode encontrar hoje em dia. E pelos fósseis dele serem bem sólidos e pesados, estudos dizem que eles não poderiam voar, assim como os seus parentes, entre aspas, os cacapos, que também não conseguem voar. Tem o ita gigante, que o Zé também falou. É um tipo de gafanhoto gigante que vive na Nova Zelândia e ele é do gênero Deinocrida. Ele tem cerca de 70 espécies conhecidas atualmente e eles são os maiores e mais pesados insetos do mundo. Eles têm 70 centímetros de comprimento e aproximadamente 30 gramas, que é basicamente o peso de um rato, vamos colocando assim. E, embora existam registros de espécies que pesam mais de 70 gramas, eles permanecem escondidos durante o dia e saem à noite para caçar besouros e traças. Os machos eles são maiores e mais agressivos do que as fêmeas. Próximo, por favor. O rato gigante das flores, que é esse rato enorme, eles são encontrados apenas nas ilhas de Flores, na Indonésia. Eles são ratos que possuem o corpo com 45 centímetros de comprimento e cauda de até mesmo 75 centímetros, totalizando 1 metro e 200 centímetros de comprimento em sua extensão. Eles são encontrados apenas na Ilha de Flores, então é uma espécie que deveria ser preservada, no caso. E eles são animais onívoros que comem principalmente folhas, sementes e insetos, e eles geram pequenas ninhadas de filhotes que são criados por eles, pelos pais, até que eles possam viver de forma independente. O lagarto das ilhas Salomão, eles são viventes da ilha de Salomão, com 75 centímetros de comprimento. Eles são 3 vezes maiores do que os lagartos comuns. Eles carregam os filhotes internamente, diferente dos lagartos convencionais, e quando eles nascem, eles já nascem com metade do tamanho da sua mãe. A cauda deles, apesar deles serem incapazes de desprender na presença de predadores, assim, diferentemente dos lagartos, eles possuem a habilidade de se agarrar em galhos de árvores, e eles são conhecidos como lagartos com cauda de macaco por conta dessa habilidade deles de se prender em galhos de árvore. A lula colossal é o maior invertebrado existente na Terra. É um exemplo de gigantismo de oceano profundo. E ela vive em até 2.000 metros de profundidade nos oceanos. Ela pode chegar a 15 metros de comprimento. Não foram localizadas muitas dessa espécie atualmente. Foram, acho que, 10 no máximo, que foram localizadas até hoje. E elas possuem as mesmas características das lulas pequenas convencionais que a gente já conhece. Possui corpo alongado, cilíndrico, nadadeira, triangular, 10 tentáculos e tudo mais. É como se fosse uma lula mesmo, só que muito maior. E são animais carnívoros, eles se alimentam de peixes, moluscos e outros vertebrados. E são muito comparados ao kraken da mitologia nórdica por conta do tamanho e do seu formato também. Aí, por último, agora a gente tem o caranguejo aranha gigante, que ele vive em regiões com 150 a 300 metros de profundidade no Oceano Pacífico, apesar de ser encontrado a 50 metros de profundidade durante a época de reprodução deles.
Ele pode ter até 3 metros e 80 centímetros, 800 centímetros com suas patas esticadas, com um peso máximo de 19 quilos, podendo viver por até 100 anos. Ele é muito alvo de pesca comercial no Oceano Pacífico e, por conta disso, ele é muito resistente à perda das pernas dele e por ser ocasionado por conta de redes e qualquer outro motivo da pesca, só que elas podem crescer de volta. Eles são animais onívoros, mas eles não caçam. Eles se comportam como necrófagos, eles comendo restos de animais mortos que caem no seu ambiente. E é isso. Muito obrigada. Estamos abertos a perguntas, caso vocês tenham pra gente.